Família de Deus. Uma das últimas coisas que faltava ser blindada relacionada ao canal e as coisas que eu vou dar continuidade a falar de Deus era sobre como chamá-los, qual seria o meu dialeto do canal, vamos dizer assim, né? Eu lembro que até Felipe Neto já cheguei, já cheguei a assistir Felipe Neto com meu irmão, com meus filhos. E aí eles chamam de corujinha. Todo canal tem alguma coisa a falar assim, né, e tal, nesses dialetos. E vocês é a família de Deus. Hoje, tão especificadamente hoje, né, agora, nesse exato momento veio a mim essa passa. O nome do canal eu já tenho, não é o que eu tô hoje, né? Eu dei um primeiro passo em ação com o nome que estava, não é o nome que eu tinha. Depois vocês verão e terá um vídeo falando disso. Enfim, família de Deus. Dividi com vocês uma mensagem linda e um testemunho lindo que tive ontem. Dia de ontem, 31 de dezembro de 2025, quando eu estava indo saindo de onde moro para ir onde passei a virada do ano, né? E, gente, é família de Deus. Está relacionada à fé. Está relacionada à fé. O que é ter fé? Foi um diálogo extenso. Mas o que eu acredito eu que precisa, que o Senhor direcione minhas palavras, as memórias do que eu devo dizer ou lembrar. Acredito eu que será entendido, independentemente da região. Eu ouvi que no Brasil quase que um todo choveu. E no meu caso, quando eu saí de casa, estava chovendo, né? Eu estava saindo de casa, ali na chácara Divina Bênção do Jardim Ingá, me deslocando a Santo Antônio do Descoberto, Goiás. E estava tranquilo, preparando chuva. O céu estava mostrando que ia chover, mas estava tranquilo. Foi subir na moto e sair, começou a dar chuviscar. Mesmo sem aquele céu nublado, sabe? Aquela chuva com sol. Aquele chuvisco com sol. E daí veio um entendimento, né, da minha intimidade com Deus, família, de que aquilo era chuva de tristeza, que eu rejeitei, porque Deus já vinha me preparado com essa visão de alegria, tristeza. Então eu declarei ali no dia de ontem, que eu falei, eu rejeito essa tristeza, essa chuva de tristeza, e vai ficar aqui. Eu não vou levar essa tristeza para onde eu for, Senhor. Eu não aceito. O Senhor já me explicou, o Senhor já me preparou a entender que a alegria e tristeza é escolha, assim também como a salvação. Alegria e tristeza é escolha. Então eu escolho ser feliz, eu escolho falar de coisas boas, eu escolho deixar a tristeza. Na hora que eu chegar naquela BR-040, não interessa se estiver, não vai chover, não vou me molhar, porque isso é chuva de tristeza, e eu não vou levar essa tristeza comigo. Ai. Por isso que eu falei que é extenso. Não tem como lembrar de tudo, e foi extenso e intenso. Desde quando eu saí até onde eu cheguei, eu fui orando com Deus, com Deus o tempo todo. Mas relacionado à fé. A fé, meus irmãos, o que é tão recente, né? Deus, eu tive essa visão de que está escrito, mas quase tudo tem que ser revisto na mente. Deus tem que dar uma, né? Mas está escrito. Só tem uma coisa impossível para Deus. Tem uma coisa impossível para Deus. Não para Ele em si, mas tem uma coisa impossível para Deus. Hebreus 11:6, acredito que seja isso, tá? Não tenho ainda essa memória, não sou de lembrar assim, está por isso que mesmo que a minha visão de quando eu começasse a abrir esse canal, a minha ideia particular minha era falar com a Bíblia, ler a Bíblia junto,
mas as coisas acontecem como Deus quer e não como nós queremos. É ao passo, né? E dar o primeiro passo é o que é o importante. Ao longo dos passos é que as coisas vão acontecendo. Você vai aprendendo, vai amadurecendo, enfim. Tá sendo melhor assim. Mas o meu plano é ler a palavra junto. Então eu não tenho essa memória assim, está escrito em tal. Não, mas eu tenho lembrança da mensagem. E a mensagem é em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Sem fé. E aí eu, numa conversa muito extensa, creio eu que eu pedi para Deus e Deus me ensinou realmente. Senhor, se ter fé não for isso, o que é ter fé? Me ensine o que é ter fé, se eu tenho que agradar. Se é impossível te agradar sem fé, o que é ter fé? Se é impossível agradar a Deus sem fé, o que é ter fé? E a resposta foi muito forte, tá? Eu testei aqui, o meu celular ele não faz a filmagem. No meio da filmagem aqui ele não inverte para a câmera de trás. Eu tenho que ver como é que vai ser feito isso aí. Se eu compro outro celular ou não sei. Mas eu testei antes e não dá. Aí eu vou ter que fazer outro vídeo para mostrar a situação que eu vou dizer. Mas meus irmãos, eu cheguei porque eu sabia que o meu irmão que estava lá me esperando, ele andou de moto. E quem anda de moto aí, família, sabe, vai entender. Em um dia de chuva, seja chovendo ou quando a chuva finalizou, asfalto molhou, asfalto molhado é sinônimo de roupa suja. Eu vou dizer assim, asfalto molhado para quem anda de moto é sinônimo de roupa suja. Até carro, quando você vai no lava-jato, que choveu, o que acontece? Vai sujar o carro, a chuva suja. E é isso que eu tô falando, que eu vou fazer outro vídeo porque a minha câmera não filma, não inverte a câmera. Família, minha camiseta também, a minha camisa, eu comprei essa camisa com meu irmão. E eu escolhi ela não só pelo modelo, mas porque atrás tem o número 23. E eu lembro muito do Salmo 23. É um salmo que eu sempre gostei. Sempre chamou mais minha atenção, até mais do que o Salmo 91. E olha que eu tenho um negócio de numerologia, porque eu sou de 91. Então teria tudo para mim gostar mais do Salmo 91. Mas eu sempre gostei mais do Salmo 23. E aí comprei essa minha camisa aqui, que tem um 23. E naquele momento eu tive que agir com fé. Enfim, eu tava ontem saí de casa com todos os motivos para estar triste, para estar falando de problema, mas eu falei, não. Quem fala de problema, gosta de problema. Quem escolhe ser triste é porque gosta da tristeza. Eu rejeito a tristeza e eu rejeito o problema. Vamos falar de coisas boas e lembrar de coisas boas. E aí é assunto para outro vídeo. Assunto para um outro vídeo, outra situação. Esse vídeo aqui eu estou tentando chamar a atenção da fé e dividir o testemunho relacionado a isso. O que é ter fé? Como agradar a Deus então? Se sem fé é impossível agradar a Deus, como agradar a Deus? Forte. Forte, 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 forte. Pessoal, asfalto molhado, para quem anda de moto, é sinônimo de sujeira. E como é ano novo, eu comprei roupa branca. Eu tô de branco. A roupa a câmera, né? A câmera não inverte não, mas tá aí, ó. Roupa clara. E meu povo, só quem anda de moto para entender. Eu peguei um cacete d'água que começou... A chuva não parou na BR. Deus que é Deus, nós não somos deuses, nós somos servos. Não é porque você vai orar com fé que as coisas vão acontecer como você orou. Você vai precisar agir com a fé, mesmo depois de ter orado. É isso, é isso, é isso. Você vai precisar agir com a fé, mesmo que a resposta de Deus não esteja tão claro como você orou. Ter fé não é orar. Ter fé não é orar.
Ter fé é acreditar no impossível. Já estou dando já o resumo. Ter fé é acreditar e ter esperança no impossível. Meus irmãos, eu fui falando sem olhar. E até lembrei de Pedro andando nas águas, né? Por que Deus começou Pedro começou a afundar? Tá, porque foi perdendo a fé, foi perdendo a tal. Não, é porque ele olhou, ao invés de olhar para Deus, para olhar para Cristo e para olhar para a fé, ao invés de focar na fé, ele lembrou que ele estava andando na água. Se ele não tivesse lembrado que ele estava andando na água, ele não tinha se afundado. Foi o que eu, durante o diálogo, por isso que eu falei que eu vou resumir, não tem como falar tudo. Se eu for falar tudo, vai dar 1 hora de vídeo. Foi 1 hora de viagem, ou mais. Não tem como falar tudo. Não tem como falar tudo, eu tenho que resumir. Meu Deus, o Pedro andou sob as águas. Me ensine a ter essa fé. Me ensina a ter essa fé. Salmo 23 da camisa. Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meu Deus. Por mais que eu ande por essa chuva forte, eu não me molharei, água nenhuma atingirá, nem a mim, nem a meu celular, que já foi trocada a tela. E já teve que ser trocada a tela de novo, porque eu não sabia que trocar a tela perdia a proteção. Comprei o celular com proteção, para não precisar passar raiva por causa de chuva, que eu trabalho com a moto. E aí trocou a tela, tive que trocar a tela de novo, porque eu não sabia que quando troca a tela perde essa proteção. E aí isso é agir com a fé. Eu falei, por mais que está chovendo. Uau! Por mais que está chovendo, essa água não chegará em mim. Eu não me molharei e não me sujarei. Senhor, eu vou chegar lá com a minha meia limpa e seca. Eu vou chegar lá com a minha roupa limpa. E o meu celular que está carregando, eu fui com o celular carregando, como aqui tá, ó. Celular carregando aqui no imãzinho. Celular que já foi trocado a tela porque eu não sabia que perdia a proteção e entrou água. Meu celular chegou seco. Eu estou filmando com esse mesmo celular. E tava chovendo um cacete d'água. Só quem mora ali próximo ali começou ali da BR-040. Mas onde choveu forte mesmo foi quem sai ali na BR, na principal ali, de frente à Amazon, passando de frente à Amazon, naquela principal ali, céu azul, indo pro Gama. Porque eu tava indo para Santo Antônio, eu cortei pelaquela via da Embrapa, que é onde eu estou aqui agora. Parei em um lugar aqui que já é outra coisa, outra situação, intimidade com Deus, gente, intimidade com Deus. Por isso que eu falo, tem que ser resumido. Tem que ser resumido, não tem como eu dizer tudo. Não tem como eu dizer tudo. Mas vamos ter mais intimidade com Deus. Mas é assunto para outro vídeo. O assunto do vídeo agora é fé. Então eu vou focar na fé. No que é ter fé. Como agradar a Deus? Se é impossível agradar a Deus sem fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus. E que todos os milagres de Jesus, ele falava, seja feito de acordo com a tua fé. Tua fé te salvou. Tua fé te guie. O que é ter fé? Senhor, eu sei que está chovendo. Senhor, eu sei que é impossível eu estar limpo. Mas se fé não for isso, me ensine o que é ter fé. Só que a resposta está aí, meus irmãos, ó. A resposta está aqui, ó. Não limpei, não. Não limpei minha roupa, não. Meus irmãos, ter fé é acreditar no impossível. Ter fé é acreditar no impossível. E é impossível agradar a Deus sem a fé por conta disso. Porque se Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do impossível. Como é que você crê em Deus? Como é que você quer agradar a Deus? Se você só crê que Ele pode fazer as possibilidades. O testemunho que engrandece a igreja é por conta disso. Os milagres que engrandecem a Deus é por conta disso, porque são coisas impossíveis.
Creia. É na impossibilidade que Deus se mostra verdadeiro e real. É na impossibilidade. E, meus irmãos, você pode falar o que você quiser, brincar com o que eu disse, porque as pessoas zombam, até zombaram de Cristo. O que é que não vão falar de mim? Quem sou eu? Ai, ai, quem sou eu para achar que não vão rir de mim? Mas eu digo por alguém que anda de moto e que anda de capa. E que a capa, no meu caso, não... a calça pega marreca, né, que eu chamo. Por que as calças de capa de chuva não são maior até, né? Mas enfim, as calças de capa de chuva, normalmente quando você senta, ela vem até aqui. Em vez dela ser até embaixo. E até a capa de chuva, que vai para vir até aqui, aqui nos peitos, suja em dia de chuva. A moto suja em dia de chuva. Meus irmãos, eu fui falando com Deus isso. Senhor, é impossível estar limpo. Mas eu só vou olhar quando eu chegar lá, porque eu creio que o Senhor... Eu creio que eu estou limpo e seco. A confirmação vai ser quando eu chegar lá, Senhor. E a confirmação vai ser essa. Se eu estiver sujo é porque isso não é fé. E o Senhor precisa me ensinar o que é ter fé, então. Mas se eu estiver limpo... Aí é como Deus realmente mostrou, meus irmãos. Ter fé é acreditar no impossível. Ter fé é acreditar que Deus opera milagres. E milagres não é só de cura. A gente leva muito a parte de milagre para a cura. Milagre é algo que é impossível de acontecer ou de ser feito. É um milagre. Ah, pode rir. Você tem autonomia para desacreditar, para discordar e rir. Mas é um milagre eu estar limpo, com vestes brancas, andando de moto na chuva. Foi um cacete d'água. Só sabe que foi um cacete d'água quem mora nessa região ou quem passou ontem por lá. Foi um cacete d'água, meus irmãos. Eu falei, aí aqui e acolá eu falei, Senhor, eu não vou olhar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Como ali tá fundo pra caceta a água, eu passei do lado de carreta e passei por lugares de poça d'água que eu levantei a perna. Eu fiz minha parte, ué. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor opera a fé é isso. Eu não vou olhar, eu só vou olhar quando eu chegar lá. Eu não olhei. Mas eu levantei a perna. Tive lugar que eu tive que levantar a perna. É impossível eu estar aqui, ó, hoje, um dia depois, branquinho. Branquinho. E eu cheguei lá seco, meus irmãos. Foi um cacete d'água. Só tem como testemunhar isso. Alguém que mora na região ou que passou ontem lá, comenta aí. Comenta aí. Coloca aí. Eu sei o que você está dizendo. É, realmente, isso aí é verdade. Eu testemunho. Eu sou o carreteiro que passou lá no balão que vai pro Gama e tal. Foi uma carreta que passou assim, ó. E você passar do lado de carreta, você também se suja. A carreta vai girando ali, ó, a roda, aquele vapor da água te suja todo. E, meus irmãos, isso é milagre, isso é impossibilidade. Você que anda de moto aí, né, comenta aí também se isso não é verdade, o que eu tô dizendo. E eu não troquei de roupa, não. Meus irmãos. Eu cheguei lá limpo. Isso é um testemunho de agradecimento. Deus me ensinou que é ter fé. Ter fé é acreditar no impossível. Você precisa acreditar. Não é colocar Deus à prova, que aí eu vou estar indo até a palavra de Cristo, que eu falei isso ontem, eu conversei isso ontem com Deus, no meio do diálogo. É por isso que eu estou falando que está 18 minutos, mas eu estou resumindo. Tem que resumir, senão o vídeo fica muito extenso. É muita coisa, meus irmãos. É muita coisa, família. É muita coisa, família de Deus. Família de Deus, isso foi legal. Família de Deus. Família de Deus, entenda o que eu estou dizendo, família de Deus. Meus irmãos na parte celestial. Peça para Deus, tenha intimidade mais com Deus. Todos os vídeos eu vou tentar finalizar falando isso, família. O que eu estou tentando dizer, família, resumindo, é que seja eu, seja Cristo, seja Davi, que fez o Salmo 23. Eu até testei colocando aqui no lima, vou botar lima para vocês verem. Ó, 23. Seja Davi, faça igual Davi. Foi o que eu fiz, Salmo 23, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, nenhum mal me acontecerá.
Faça você a sua oração, meu irmão. Crie você a sua oração. Crie, modifique, atualize o Salmo 23 para você. Eu fui meditar ontem antes de dormir, né? Primeiro na mensagem que meu irmão caçula me enviou. Railan, lê Ezequiel 33. Aí eu li Ezequiel 33, refleti nele na mensagem, aí, né? Depois entrei no Salmo 23, fiz a mesma coisa. E aí eu tive esse despertar. Que eu nunca tinha tido esse despertar, mesmo gostando do Salmo 23, eu nunca tinha tido esse despertar. Sabe por que Davi fala de águas tranquilas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, verdes pastos? É porque ele era pastoreio de ovelhas. Crie você o seu Salmo 23 sendo um mecânico. Essa foi a mensagem do Espírito Santo para mim ontem, que eu nunca tinha entendido, não tinha refletido nisso. Mesmo gostando do Salmo 23, eu nunca tinha refletido. Davi estava falando daquela maneira porque era a visão dele, a experiência dele. Era a experiência dele. Atualize o seu Salmo 23 igual Davi, se você for um pedreiro, se você for um mecânico, se você for um engenheiro, se você for o presidente, se você for uma faxineira, se você for o carreteiro, o motorista, o motoboy. Porque eu atualizei sendo um motoboy, mas no dia eu não estava trabalhando, mas eu falei, por mais que eu passe por baixo desse cacete d'água, essa chuva forte e intensa, eu não vou me molhar. E é impossível acreditar nisso, Senhor, é impossível. E se isso não for fé, eu não sei o que é ter fé, me ensine. Se eu tenho que agradar o Senhor com fé, me ensine a ter fé. E tá aí, meus irmãos, ó o resultado. Eu não me banhei, quer dizer, banhar eu banhei, mas eu não limpei minha roupa. Eu cheguei limpo, isso é impossível. Só você que andou de moto um dia na chuva para dizer que realmente, dá testemunho aí. Testemunhar é verdade. É verdade. Ter fé é acreditar na impossibilidade. Ter fé é esperar que, igual eu falei também, é mesmo. Eu até brinquei. Se é para me lembrar disso, eu pedi para Deus para lembrar. É uma brincadeira, tá? Não levem a mal. Não vou falar isso não, é verdade. Não vou falar isso não, porque muitos podem... Eu estou aprendendo esse negócio de internet. Eu sei que internet você tem que ser muito inteligente e sábio quanto ao que você vai falar para você não colher maus frutos daquilo que você nem quis dizer, daquilo que você nem disse. Né? Não tenho nem experiência com internet, mas eu já sei que a gente tem que ser assim. Tomar cuidado com o que vai dizer, porque senão vão usar aquilo que você... né? Então deixa para lá. Os íntimos saberão que eu brinquei com Deus. É brincadeira, sabe? É isso. Seja essa pessoa. Os meus vídeos, família, eu vou estar sempre tentando alertar, porque eu, assim como terminou também em Ezequiel 33, eu achei interessante como terminou. Né? Ezequiel 33 falou muito o entendimento de que, assim, de que vale o profeta estar em tua casa, falar abertamente com você? De que vale você gostar da mensagem do profeta se tu não fizer nada com a mensagem? Então, família, eu vou sempre terminar os vídeos dizendo o seguinte: dividir um aprendizado. Busque aprendizado e me ensine. Faça orações, crie canções, crie louvores. Alegria tem nome, seu nome é Jesus, o Messias enviado para nos salvar. Alegria tem nome, seu nome é Jesus de Nazaré, aquele que morreu. No dia teve mais harmonia, teve mais ritmo, mas é isso, crie seus louvores, crie suas orações. Tenha intimidade com o Pai, tenha intimidade com Deus. Seja um doidinho de Deus. Frase também do meu finado pastor, mas eu gravo até hoje. Eu prefiro ser o doidinho de Deus do que um são sem unção. Eu prefiro ser o louquinho de Deus do que o sã ou são sem unção. Trarei outras mensagens aqui, família, mas
beijo no coração e vamos procurar agradar o nosso Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Beijo.